A gente volta a falar a respeito das queimadas que atingem o Brasil, porque a Advocacia Geral da União pediu à Justiça Federal do Pará que 5 produtores rurais paguem 635 milhões de reais por supostos danos climáticos. Segundo a AGU, os alvos teriam provocado queimadas para desmatar uma área que fica dentro de uma unidade de conservação ambiental na Amazônia. A AGU solicitou a desocupação total da área danificada no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$10 mil e uma autorização para a demolição de todas as estruturas construídas, como casas e galpões. Os nomes dos produtores rurais não foram divulgados. Augusto, eu quero ouvi-lo e a gente já pode combinar comentando a entrevista do bloco anterior aí com o cientista Ricardo Felício. Devia divulgar os nomes dos caras da AGU, porque são pilantras, malandros, estão culpando os fazendeiros. De novo, a entrevista com o Felício é impecável. O que se vê antes disso, o governo pedindo ajuda a outros países, reunindo representantes do Supremo Tribunal Federal, que não tem nada com isso, não se mete, não pode se meter em assuntos executivos. Tem gente do Congresso dando palpite porque o governo não sabe como agir. Chame o professor Felício, por exemplo, para explicar como se faz. Pedir ajuda para o Paraguai, para acusar os fazendeiros de desmatarem ainda. Os fazendeiros, eu sei por ter viajado por essas terras, a reivindicação mais frequente que eles fazem, 2 reivindicações, eles repetem em toda a conversa. Primeiro, que o governo não atrapalhe. Segundo, que, se possível, o governo providencie brigadas de combate ao incêndio. Eles apagam o incêndio, não provocam. Ainda estão com essa discurseira em cima dos desmatadores da Amazônia, quando o que se vê, quando a conversa é com quem entende, como o Felício, o que se vê é um bando de incompetentes dispostos a culpar os outros pela leniência com que trataram esse assunto. Como é que a irmã Marina da Amazônia não sabia do que ouvimos agora? Que esse fenômeno é recorrente, que isso acontece sempre. Quem eles estão culpando? Quando o Bolsonaro enfrentava esse tipo de problema, a culpa era dele. Ele queria destruir a floresta. E agora? E agora? As ONGs na Amazônia estão fazendo o quê? A Marina Silva, o que ela tem a propor? Chamar o Paraguai e outros países? Isso é um absurdo. Nessa foto em que eles querem dinheiro, mais dinheiro, o Flávio Dino, claro, entende tudo, né? Entende tudo do assunto, porque o Maranhão, que não tem uma árvore, a da Amazônia é parte da Amazônia Legal, que é para tirar o nosso dinheiro, né? Graças ao Zé Sarney, ele se mete e dá tantos milhões para combater um fenômeno que ele não conhece. Então esse bando de picaretas precisa ser substituído por técnicos que entendem do assunto como entende o Felício. E parar com essa palhaçada que é agora a criação de mais um ministério apelidado de Autoridade Climática. Pois é, Piotr, o Felício comentou, né? Tem a questão do fenômeno climático, sim, uma estiagem, mas também, que são as causas naturais, né? Mas também várias vezes, exatamente. Ele falou em estiagem severa, né? Estiagem severa seculares. Ele chamou aí esse fenômeno, mas também chamou atenção para os focos de incêndio plantados por grupos que, inclusive, culpam produtores rurais. Ou seja, o que o professor Felício deixou claro é que se o governo tivesse tomado as medidas baseadas em cientistas da competência do Felício e não naquela gente completamente ruim de serviço que tem lá no governo, você teria, no mínimo, mitigado todos esses problemas. Porque, claro, que isso passou do limite. Nós estamos com muito mais queimadas do que em qualquer outro momento, sim, por uma questão climática de uma estiagem severa. Aqui tem inação, incompetência, falta de atuação do governo. No mínimo, para, de novo, mitigar os problemas. Tanto que o governo agora foi fazer essa reunião com gente que não entende nada, porque o que o Supremo está fazendo lá?
Qual é a decisão que o Supremo vai tomar em relação a isso? Vai o quê? Vai tomar terra de alguém? Vai tomar uma decisão monocrática? Ou tirar do arcabouço fiscal para conta esse superávit primário? Primeiro, isso deveria ser discutido com o Congresso Nacional. Mas vamos lá. O próprio professor Feliz falou de áreas de amortecimento, ou zonas de amortecimento. Com tudo que se tinha de informação das outras, o governo poderia ter tomado, das outras estiagens, o governo poderia ter tomado essas medidas. Não as tomou. Nem neste ano. Porque nós mostramos no gráfico agora que a gente reproduziu do jornal digital Poder 360, que isso só ia aumentando, dobrando o número de focos de incêndio e o governo não se mexia. Ou seja, não conseguiu fazer nada para mitigar, tanto que a gente teve o recorde agora de queimadas acima de 60 mil no mês de agosto e que setembro está indo exatamente no mesmo caminho. Está esperando o quê? Que São Pedro resolva a questão com chuva? Não, mas e o governo não vai fazer nada? Veja o nível de incompetência de um governo que parece que não toma posse, só fica no palanque. Então nós temos uma realidade aqui que está muito claro. Agora veja só o que a Advocacia Geral da União quer processar os fazendeiros por danos climáticos. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, danos climáticos. Você vai lá e faz um dano climático. Bom, eu conhecia dano florestal, dano ao relevo, dano à terra, mas climático. Quem é dono do clima para fazer um dano climático? Então criam-se essas expressões que são sempre mirabolantes, assim, né, pomposas, exageradas, para justificar o quê? Intervencionismo, como o professor Feliz fez menção, ou seja, um poder estatal mais duro para, obviamente, ter poder sobre o que é a propriedade privada, e aí com essa multa absurda, ou seja, a advocacia já estipulou uma multa aqui, inclusive, sob pena de multa diária no valor de, deixa eu ver, R$10 mil e uma autorização para a demolição de todas as estruturas construídas. Cadê o devido processo legal? Cadê a análise correta para saber se realmente é aquilo? E outra, como o Augusto já fez menção aqui, incêndio gera custo para o fazendeiro, gera prejuízo para ele. Ou seja, o fazendeiro quer condições de controlar, porque ele também está sofrendo com a estiagem. Ele também está vendo o gado morrer por estiagem. A plantação que não está no ponto, como por exemplo canaviais, que são queimados quando a planta está com 40 centímetros. Vai faltar álcool etanol, vai faltar álcool combustível, etanol, porque você está tendo aqui um comprometimento da produção. Se o governo tivesse técnicos e desse valor à ciência, eles não falavam tanto em ciência. Cadê a ciência? Não tem ciência nenhuma. Veja essa mesa aí, de um monte de político e membro do Supremo discutindo. Estava lá, inclusive, o Procurador-Geral da República também nessa mesa. Tá, fazendo o quê? Qual é o argumento técnico para uma ação aí? Qual o relatório técnico da questão feita por gente competente?